Vamos agora, então, sentindo esta presença de todos os nossos amigos espirituais, todos os espíritos também necessitam de esclarecimento. Vamos agradecendo humildemente esta oportunidade de estarmos juntos. Vamos então também recebendo essas energias positivas em cada lar, para que possamos então assimilar todo esse aprendizado e assim para que consigamos também colocá-los em prática. E todos esses amigos espirituais, esses instrutores do estudo que estão agora conosco, nós lhe agradecemos mais uma vez com a prece que o Pai nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita, Pai, a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Pai, as nossas dívidas, assim como estamos aprendendo a perdoar os nossos devedores. E não vos deixeis, Pai, cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo o mal e da ocasião de praticá-los. Graças a Deus e graças a Jesus. Graças a Deus, graças a Jesus, obrigado-lhe pela abertura que você fez para nós de coração. Então que a paz de Jesus se encontre conosco hoje e sempre. Nós vamos começar perguntando se restou alguma dúvida das conversas que nós tivemos nas vezes anteriores. Tem alguma dúvida, alguma pergunta? Não? Não? Então vamos lá. Então, já que vocês não têm dúvida, eu vou provocar uma dúvida para vocês, tá? A alma, né? A alma, Josi, o que é a alma para você, Josi? Olá. A alma, para mim, é o espírito. É o meu ser espiritual. Tá. Você usou um possessivo aí agora. Você falou que é o seu ser espiritual. É isso que você falou? O meu ser espiritual? Me referindo à minha alma, né? Então você tem uma alma. Tenho. E você tem um corpo? Tenho. Então, quem é a individualidade aí, de vocês três? Você, a sua alma ou o seu corpo? Eu. E você? E você é o quê? Eu sou o corpo e a alma. Você é o corpo e a alma? Sim. Tá. Você é o corpo e a alma. Então vamos tirar o corpo. O corpo já não existe mais. Chegou o momento do desencarne. Vai sobrar você e a alma? Não, vai sobrar só a alma. Só a sua alma. E você, que você falou que é individualidade, você vai para onde? Não, eu sou o conjunto do corpo e a alma. Se meu corpo morreu, ficou só a alma. É? Tá ficando Tá errado? Tá ficando confuso aqui, né? Que Então me esclarece. Oi, Irma, você consegue... A Irma tá aí, tá, né? Você consegue dar uma outra definição para isso que a Josi falou ou você concorda com ela? Cadê a Irma? Bom, pelo menos ela aparece aqui, né? Também não... Ligou? É que tá ruim a minha internet aqui. Ah, tá. Tá ouvindo? Tô ouvindo. Fala. Tá ouvindo? Tá ouvindo?
A internet tá caindo todinha toda hora aqui. O que é a alma? Eu perguntei o que Vamos lá, vamos ver. Daí a Josi falou que a alma, deixa eu ver se eu lembro, ela falou que a alma, que ela tem um corpo, ela falou assim, eu tenho um corpo e tenho uma alma, né? Daí eu perguntei quem era a individualidade, se era a alma, se era o corpo ou era ela. Daí ela falou, sou eu. Daí eu tirei o corpo, falou, você não tem mais o corpo. E agora, o que restou? Daí ela falou que restou a alma, e eu falei, quem é a individualidade, você ou a alma? Daí ela falou, sou eu. Daí eu perguntei para ela assim, tá, mas você é individualidade, você tem uma alma, né? Daí ela falou assim, não, eu sou o conjunto dos três. Eu queria que você falasse se essa definição é a que você entende também, ou se você pode dar uma outra explicação. A alma é o espírito encarnado. Não vai ler no livro dos espíritos, tá? Não, não tô lendo não. Não tô nem com o livro dos espíritos aqui. Tá bom, então fala. Eu tô com o Evangelho, o livro dos espíritos não tá aqui. Então tá bom. A alma é o espírito encarnado. Quando nós encarnamos, nós assumimos um corpo físico, com as suas características, né? Cada um com seu formato, uns bonitinhos, uns mais, né? Assumimos o nosso formato. Quando nós desencarnamos, o nosso corpo, ele vai perecer, mas a nossa alma transforma-se em espírito novamente e volta, porque nós somos espíritos eternos. Nós não morremos. Quando nós encarnamos, nós nos tornamos uma alma. Desencarnamos, espírito. Então, certo? Então, alma e espírito é a mesma coisa? Não, é diferente. Na minha concepção é diferente. E qual que é a diferença? Por quê? Porque quando eu assumo um corpo físico aqui embaixo, eu vou assumir com as minhas características. Certo? Loira, charmosa, morena, entendeu? Então, agora quando eu desencarno, meu espírito ele já tem uma forma lá em cima, que não precisa ser necessariamente essa forma física que eu assumi aqui embaixo. Tá bom. Mas dá para a gente melhorar mais essa definição aí, né? Vamos definir assim. A definição que você deu é a definição que está lá no livro dos Espíritos, né? Então, suponhamos o seguinte. Vamos definir o seguinte, que nós somos espíritos, tá? Nós somos espíritos. Eu estou tentando arrancar o miolo da caneta aqui, eu não estou conseguindo, não vai dar certo aqui não. Nós somos espíritos. Alguém duvida disso? Que nós somos espíritos? Não. Alguém tem essa dúvida? Não, né? E enquanto espíritos, o ser primeiro que Deus criou, que precede o corpo, que precede o próprio corpo, enquanto espíritos, nós vivemos no mundo dos espíritos, como a irmã falou, né? Vivemos no mundo dos espíritos, ou mundo espiritual ou mundo espírita, tanto faz. A concepção de alma, ela só passou a existir a partir do momento em que este espírito, o ser primeiro que foi criado, passou a encarnar. Ou seja, que ele passou a usar um veículo material, que é o corpo, para viver experiências numa dimensão que ele não conseguiria interagir se não fosse o corpo, que é a dimensão material, tá? Onde as vibrações são mais densas, onde tudo, que as coisas e os seres são mais tangíveis do que no universo espiritual. Neste momento, o que acontece? Aqui, ó, tem um tubinho de caneta, né? Não é o tubinho, é a carga da caneta. Esse aqui é o espírito. E isso aqui é o corpo, tá? Este espírito, quando ele encarna,
quando ele encarna, ele passa a receber a denominação, e essa é uma denominação de convenção humana, ele passa a ter o nome de alma. Mas a alma é o espírito, como a Irma falou, né? É que quando nós usamos essa definição do livro dos espíritos, né? A alma é o espírito encarnado, nós passamos a nos referir a nós mesmos como uma terceira pessoa, tá? Como a alma. Mas, na realidade, o espírito e a alma são o mesmo. É a individualidade, é o ser pensante, tá? É o ser que mobiliza, tá? Que se apossa, entre aspas, do corpo físico e faz com que o corpo físico interaja com o ambiente onde ele se encontra, tá? Então, no curso de educação mediúnica, né, que nós estamos dirigindo, eu sempre começo com essa pergunta e a resposta é essa que a Josi deu mesmo, né? E é bem normal essa resposta. Mas eu forcei os alunos a se referirem à alma como a si mesmos, tá? Então, eu, espírito, eu, né? Sempre eu. O que você tem de seu? O corpo, tá? Eu, espírito, o meu corpo, tá? Não é eu, espírito, a minha alma, e depois a gente vai perguntar aí qual é a individualidade. É a sua alma, que você falou que você tem uma alma. O espírito não tem uma alma, ele é a própria alma. O que ele tem é um corpo, tá? Então, assim, no curso de educação mediúnica, nós forçamos, né? É difícil tirar essa... Porque é algo que a gente traz arraigado de muito tempo. É na doutrina católica, é no protestantismo, nós sempre nos referimos a nós mesmos como uma terceira pessoa, tá? Então, a alma, o que é? Concepção terrena. É o espírito, né? Estou me referindo a Sônia Comelli. A alma da Sônia, o que é? É o espírito encarnado. A individualidade é a Sônia Comelli. Vou falar uma coisinha a respeito do que a Irma falou também, mas a gente vai falar lá na frente a respeito da forma que o espírito assume quando ele já não está mais encarnado, não está entre nós, né? Só que antes eu vou falar uma coisinha. Na doutrina espírita, nós temos alguns conceitos que eles são tão antigos que eles vão passando, essa informação vai passando de pessoa para pessoa, e mesmo aqueles que não são espíritas, o que acontece? Eles têm esse conceito consigo. Quando fala de doutrina espírita, eles têm o conceito. O conceito de progresso espiritual. Qual que é o conceito que se tem de progresso espiritual? Nós sabemos que nós estamos... Sônia Cardoso, abre o microfone para mim, para você responder uma pergunta. Só para vocês entenderem, o que eu estou fazendo agora é tentar forçar vocês a refletirem, tá? Então, Sônia, nós estamos em um mundo... Agora, qual é a categoria da Terra agora, enquanto planeta? Não entendi. Qual é a classificação da Terra ou categoria da Terra neste momento? Eu não sei se a minha internet está falhando. Qual é a categoria do planeta Terra? A categoria do planeta Terra? De aprovação. Oi? De aprovação. Não, vou tentar outra. Ana, fecha o microfone um pouquinho. Ana Mendes, fala para mim ou não? Nós falamos isso em uma aula. Tô brigando com a internet hoje. Pronto. Desliga o microfone. Agora sim, diga aí. Qual que é a categoria entre os mundos, os diversos mundos habitados? Qual é a categoria da Terra nesse instante? Não sei. Não sabe? Categoria. É o planeta de provas e expiações. Quem falou foi você, Tati? Foi ajudar ela. Então, obrigado. Ai, colei, minha representante. Obrigada, irmã. Nada. Então vamos continuar com a Tati, então. Vamos lá. Então, Tati, o planeta Terra hoje se encontra
na classe ou na categoria de mundo de expiações e de provas, tá? Você que está no mundo de expiações e de provas, então você só está aqui porque você tem débitos pretéritos para expiar e tem que ser provada para ver se aquilo que você vem aprendendo, se realmente você está aprendendo mesmo, realmente, se você já aprendeu, né? Sim. Para você evoluir para a próxima, para você acompanhar a evolução do planeta, que se tornará um mundo de regeneração, tá? Você precisa passar por algumas etapas de desenvolvimento de autoiluminação. Mas o que eu queria saber é o seguinte: você pode pular de mundo de regeneração, você está em expiação agora, você pode passar diretamente pelo mundo de regeneração e ir reencarnar no mundo feliz? Acho que eu posso, sim. Se eu conseguir aprender tudo aquilo que está determinado para eu aprender, mesmo, claro, errando no dia a dia, mas eu já tenho uma certa clareza do que é o certo do que é o errado. Então, se eu for bem em todas as matérias terrenas aqui destinadas a mim, não que eu vou ser super aprovada, vou passar de primeira vez, mas eu acho que eu posso sim passar desse planeta para o outro, se eu continuar sendo uma boa pessoa, uma pessoa respeitosa, tentando seguir os preceitos daquilo que eu já sei que cabe para mim e o que vai ser bom para o outro. Entendi. Eu acho que eu posso ser, sim, aprovada. Eu acho que eu tenho que pensar dessa maneira. Eu não preciso ficar pensando que eu sou um ser errante. Eu já sei que eu sou um ser errante, mas cada dia eu preciso melhorar aquilo que está com os defeitos. Então, eu acho que eu posso sim, eu acho que eu sou sim merecedora de ser aprovada para passar por um outro planeta. Tá, joia. Isso se Deus se agradar. Se Deus se agradar, a gente volta de novo e repete o que não aprendeu. E tá tudo certo. Tá ótimo, obrigado, Tati. Então, a Tati já respondeu o que eu precisava ouvir. Eu falei que existem algumas concepções dentro da doutrina que não permite, ficaram tão viciadas que nos permite, aliás, ter um pensamento da qualidade desse pensamento que a Tati teve. Na regra, se você for perguntar para 10 pessoas, você vai ouvir muitas pessoas falando assim: não, eu tenho que necessariamente sair do mundo de expiações de provas e ir para a próxima etapa, que é de regeneração. Tá? Por quê? Porque nós falamos tanto que a Terra será um mundo de regeneração. Se nós quisermos ser mais felizes, nós temos que acompanhar o desenvolvimento da Terra. Nós não podemos perder mais tempo, nós temos que isso e aquilo. Este é um conceito. O outro conceito que nós temos, e depois eu explico por que eu concordo com a Tati e é possível. O outro conceito que nós temos é o conceito do desencarne. Nós falamos em desencarnação como se fosse uma coisa, ou morte, vamos usar o termo morte, os espíritas não utilizam esse termo, mas vamos utilizar o termo morte como se fosse uma coisa terrível. Como se nós não fôssemos espíritos milenares, que estamos passando por esse processo diversas vezes. E passando por este processo, por que se tornará mais terrível desta vez do que das demais vezes? Sônia Comelli, você quer explicar para mim por que você acha que as pessoas têm tanto medo do fenômeno natural, que é natural, né? Nascemos, já começamos a morrer, é contagem regressiva, não acrescenta, só regride, né? Por que você acha, tem que abrir o microfone, tá, Sônia? Por que você acha que as pessoas têm tanto receio do fenômeno natural chamado morte? Boa noite. Eu creio que falta conhecimento, não é? Eu mesmo sempre tinha muito medo da morte. Eu acho que a gente pode até nutrir esse medo no sentido de que a gente pensa que vai para o desconhecido, né? E todo desconhecido assusta. Mas o Espiritismo tem me mostrado que, primeiro que a gente não é daqui, né?
A gente está aqui, mas a gente não é daqui. Portanto, a gente vai ter que voltar de onde a gente é, de onde a gente veio, né? Ou para um lugar melhor do que a gente certamente veio. Enfim, eu penso que, assim, é a falta de conhecimento. Por exemplo, eu, Sônia, tinha, assim, vi as pessoas falarem em morte, bem antes do espiritismo, e sempre relacionava a morte com dor, sofrimento, sei lá, muita agonia, essa coisa toda. Eu, por exemplo, meu marido morreu olhando para mim. E ele não estribuchou, ele não fez barulho, não se contorceu, nada. Simplesmente nada. Então, eu penso que morrer é um ato natural, tanto quanto nascer. Eu acredito até que nascer deva doer mais do que morrer, né? E, evidentemente, que para cada pessoa deve ser diferente, tanto o nascimento quanto a morte. Mas a gente não é daqui. Então, portanto, a gente não tem que carregar esse medo da morte. A gente está voltando para o início, de onde nós viemos. Então, não creio que a gente... Não sei se foi exatamente isso que você perguntou, estava picando, eu não estava ouvindo direito. Foi isso mesmo. Então, é isso. Eu realmente, hoje, talvez esse medo que a gente possa ter da morte, mesmo com o conhecimento espírita, seja um medo relacionado àquilo que a gente julga que é desconhecido, mas que não é. Não é? Vamos passar por aquele período instável, mas que logo a gente vai se situar onde está. E nos lembrando sempre de que somos espíritos, não importa se encarnados enquanto alma, ou desencarnados enquanto espírito, né? Então eu acho que a morte é um processo natural, tal como a vida. Perfeito. Cid, uma pergunta. Essa pergunta que você fez, que a Tatiana respondeu, foi na aula passada que falou da maletinha? Eu nem lembro o que eu falei na aula passada. Que a gente eu não estava na aula passada. Eu nem sei o que falou na aula passada. Eu acho que essa questão da mala, né, que você está falando, Sônia, a gente estava falando foi das qualidades que a gente possa adquirir e levar nessa bagagem para a nossa vida futura. Ah, tá. Então, e a resposta... E eu acho até que essa mala, ela tem que estar preparada, por exemplo, para esse processo da morte. Porque a gente definitivamente a gente não é daqui. Então, se a gente ficar negando a morte, a gente acaba que vai sofrer muito mais. Quando acontecer conosco, quando acontecer com qualquer um próximo de nós. E é lógico que o sentimento de perda dói. E eu posso falar para vocês que dói todo dia. Mas, assim, existe uma compreensão de que esta é uma vida, mas não é a única. Então, que existe vida, eu tenho toda a certeza do mundo de que existe uma outra vida além dessa, graças a Deus. Então, isso conforta demais, né? E essa mala que a gente se referiu foi dos bons sentimentos que a gente possa agregar no nosso espírito, do conhecimento que possa nos ajudar. Por exemplo, estamos hoje participando desse bate-papo, quanto conhecimento já foi dito aqui, né? E que a gente possa ir fazendo parte lá e colocando lá na nossa malinha, para nos ajudar ali na frente. Tá, mas só assim, então essa parte eu entendi. E a pergunta que ele fez foi se a gente tem condições, que a Tatiana respondeu, de passar por esse planeta de provas e expiações que nós estamos vivendo, se a gente pode passar por generação. Igual a nossa colega falou, né? São duas coisas, então. Tudo vai para onde eu vou, vai depender do que eu faço hoje, agora. Né? Qual o valor dos meus sentimentos, qual o valor das minhas ações, das minhas palavras, o que o Evangelho de Jesus tem agregado para mim, para que eu possa estar
indo para um outro tipo de planeta melhor do que o de provas e expiações, né? E evidente que se a gente não aprendeu o suficiente, muito provavelmente vamos estar retornando, né? Mas que a gente tem sim condição de ir para um mundo melhor, se a gente se fizer melhor, e para isso é preciso muito conhecimento e muito trabalho. Então, Muito obrigada. a gente vai chegar nessa parte aqui, que você deu uma adiantada aqui agora na sua pergunta aqui, Sônia Cardoso, né? Mas nós vamos falar disso ainda, né? Lá na frente. Por enquanto a gente está tentando compreender duas coisas. Primeiro, que nós somos espíritos, somos a individualidade, tá? E segundo que o processo da morte é algo natural. Então, vamos focar lá onde estava a Sônia, que eu tinha feito a pergunta para a Sônia, por que as pessoas têm medo da morte, tá? E a Sônia falou que é por causa da falta de conhecimento, tá? O conhecimento, né, existe uma frase que diz, o conhecimento liberta, é isso? Não? Acho que é o conhecimento liberta. Conheça a verdade e a verdade vos libertará. Obrigado, Val, é isso aí mesmo. Conheça a verdade vos libertará, né? Então, conhecimento nos liberta. O que a Sônia Comelli falou é bem assim mesmo. Nós só temos medo da morte porque nós não conhecemos, não adquirimos o conhecimento. É a mesma coisa de você sair em viagem e no retorno, a sua casa, cuja qual você deixou toda com as luzes apagadas, e só havia, por exemplo, um gatinho, que a vizinha dava comida para ele uma vez por dia, você chegar na casa, as luzes estão acesas e você escuta um barulho que não é um barulho habitual que o seu gato faz. O que você vai fazer? Você vai se atemorizar, porque você não sabe o que está acontecendo lá dentro. É o desconhecido. Mas quando você tomar coragem, isso é hipotético, tá? E abrir a porta e ver que o barulho é o gatinho que está comendo todas as coisas que você tem lá, comendo fio de telefone, fazendo maior baderna, você terá um alívio. Da próxima vez você não terá tanto temor, porque você já tem uma previsibilidade do que está acontecendo. E na questão do desencarne, comumente chamado de morte, acontece a mesma coisa. Nós não conhecemos o que acontece depois da vida do espírito encarnado, da vida enquanto o espírito está encarnado, tá? Ou seja, o retorno do espírito para a sua pátria espiritual. É o nosso subtópico, que é a alma após a morte. E nós só não conhecemos porque nós não estudamos, e quando nós estudamos, nós não pensamos, nós não nos imaginamos passando pelo processo. Nós só aguardamos do ponto de vista intelectual aquela informação, mas nós nunca imaginamos passar pelo processo, por exemplo, amanhã. Nós imaginamos que isso vai acontecer num momento que eu não quero nem saber quando vai acontecer. Tá? E é isso que faz nós perdermos muito tempo na vida terrena. Por quê? Porque nós sabemos que nós vamos ter que fazer uma viagem de retorno, mas nós não preparamos aquilo que você falou, Sônia Cardoso. Não preparamos a nossa bagagem para fazer a transição, para regressar para a vida espiritual, que é a nossa verdadeira vida, de espíritos imortais, né? Somos imortais. Tivemos um princípio, mas nós não teremos fim. E isso por si só já é uma bênção. Isso por si só já nos serviria de alento para nós não temermos mais a morte, porque a morte não é o fim de tudo, é apenas uma transição. Tá? Eu vou emendar o que a Tati falou para nós, para poder prosseguir, e depois a gente vai continuando no bate-papo aqui. Então, a pergunta que eu fiz exatamente, Sônia Cardoso, para a Tati, é se hoje, né, a progressão dos mundos, está aí no Evangelho, que você falou que estava com o Evangelho segundo o Espiritismo. Na progressão dos mundos, nós temos lá mundos primitivos, depois mundos de expiações e provas, é a categoria onde a Terra se encontra hoje.
Depois nós temos mundos regeneradores ou de regeneração. Depois nós temos mundos felizes, né? E depois nós temos os mundos celestes ou divinos, que são os mundos onde estão os espíritos puros, onde o mal sequer ameaça de aparecer. Tá? Então a pergunta que eu fiz para a Tati era se, na situação que nós nos encontramos hoje, em expiação e provas, se nós temos condição de pular o mundo de regeneração, que seria a próxima etapa, e ir direto para o mundo feliz. Daí a Tati falou que sim. E eu perguntei isso porque nós temos alguns paradigmas na doutrina espírita, que são concepções cruas, digamos assim, né? Não cruas, mas secas, concepções secas, de que nós temos que passar primeiro pelo mundo de regeneração. E isso, o que faz, essa concepção, o que faz conosco? Nos faz estagnar, né? Nos faz dizer frases da seguinte qualidade. Ora, aqui todo mundo é imperfeito, né? Eu sou mais um imperfeito. Né? Então eu vou demorar muitas existências corpóreas, tá? Terei que passar por muitas encarnações para poder chegar no mundo feliz. Isso é meia verdade. Eu vou precisar passar por muitas existências para atingir um grau de evolução acima do próximo estágio, que seria de regeneração. Tá? Eu vou precisar de muito trabalho para fazer isso. Só que a chave do problema é o trabalho. Se eu não ficar iludido com as coisas da matéria, se eu compreender que eu sou um espírito imortal e que a minha vinda para cá só tem um propósito, trabalhar para a autoiluminação, através de quais ferramentas que eu trabalho que eu faço trabalho de autoiluminação? Através da aquisição de conhecimentos e através da prática, através da caridade. Tá? E tem mais um pontinho, através da fraternidade, porque o conceito de caridade que nós temos é dar pão para o próximo, para aquele que está esfameado, ajudar uma pessoa a empurrar um carro, ajudar a velhinha a atravessar o farol. Mas a caridade vai além disso tudo. A caridade implica nas virtudes que estão no Evangelho que o Cristo nos ensinou. É o perdão das ofensas, tá? Ser benevolente. A caridade segundo Jesus, tá? Vamos resumir. A caridade segundo Jesus está aí no Evangelho, também segundo o Espiritismo. Ser benevolente para com todos, tá? Praticar a caridade e perdoar as ofensas, tá? E perdoar as ofensas. O que resume isso... Gente, eu estou desligando todos os microfones que estão fazendo barulhinho no fundo, tá? Depois vocês ligam de novo quando for falar. O que resume tudo isso, o resumo de tudo isso é a fraternidade universal. Nós, espíritos encarnados, estamos aqui para progredir através das experiências que somente a Terra pode nos passar. Porque são experiências impositivas. Porque somos ainda imperfeitos. Se Deus nos jogar no Jardim do Éden, tá? No paraíso perfeito, se a Terra não tiver dificuldades, o que nós vamos fazer? Vamos ficar peladinho ainda, porque a gente não vai ter disposição nem para costurar, não ia ter veículos, não iam ter carros, não ia ter tecnologia, nós não ajudaríamos o semelhante, porque ninguém precisa de nada, porque tem tudo para comer, tá? Então nós não evoluiríamos. Então a Terra é uma grande oficina, ou uma grande escola para a humanidade. Quando eu falo humanidade, falo de espíritos, né? Humanidade incorpórea, para que nós sejamos impulsionados para o trabalho e para o desenvolvimento. Mas para que Deus quer isso, que nós desenvolvamos? Só com um propósito. Porque Deus não dá ponto sem nó, digamos assim. Ele nos criou com uma finalidade. E a finalidade, para todos nós, é a perfeição. Tá, e daí? E depois que eu chegar à perfeição, o que eu vou fazer? Né? Eu vou para a esquerda, eu vou para a direita? Quando eu chegar à perfeição, eu já tomei consciência de que eu não sou um ser individual apenas. Eu trabalho em coletividade. É o que eu estava falando com a Marinette, né? Que hoje a gente chega num grupo, cada um por si, Deus para todos. Principalmente se for emprego, ninguém passa informação nem nada.
nós vamos aprender a ser fraternos quando nós chegarmos à perfeição. Seremos fraternos e a nossa felicidade estará no trabalho em prol do desenvolvimento dos outros irmãos que estão atrasados. Então nós seremos espíritos. Vou fazer só uma alusão a algo que aconteceu uma vez numa câmara, que sempre chegava na câmara, na câmara de passes, né? E nós ouvíamos, as pessoas chegavam atrasadas, esbaforidas e tal, e sempre eu ouvia a mesma frase, né? Ah, e tal, hoje eu não estou muito bem e tal, mas não tem problema porque a espiritualidade supre tudo, né? E um dia me incomodou, daí eu falei o seguinte, daí eu cheguei e falei assim, gente, da onde que vem essa tal espiritualidade que vocês falam que supre tudo, né? Daí eu falei assim, não, seres mais... são seres superiores a nós, tal. Eu falei, tá, mas Deus não criou a todos simples e ignorantes? Nós não temos a mesma origem? Por que hoje eles são superiores? Né? Porque eles se esforçaram, porque eles se esforçavam para não chegar atrasado na câmara de passe quando eles estavam encarnados, né? Então eles faziam um esforço, eles tinham disciplina. Então não adianta a gente ficar justificando as nossas imperfeições, porque quando a gente justifica, a gente não progride, tá? E é por isso que nós estamos num planeta de expiações e de provas, porque nós estamos estacionados há vários milênios. Para alguns, para outros nem tanto, né? Mas eu, pelo menos, devo estar estacionado há vários milênios. E se a todo milênio, ou se a toda nova encarnação, nós continuarmos dando a mesma desculpinha, falando assim, eu sou assim porque eu sou imperfeito ainda, né? E a pergunta que eu fiz para a Sônia, por que a gente tem medo da morte? Eu sofro, eu choro, eu tenho medo, eu me desequilibro porque eu sou imperfeito ainda. Mas não é esta análise em si, ela não serve para nada, ou seja, saber que eu sou imperfeito não me serve para nada se eu não me mobilizar para mudar essa situação. Tá? Ontem nós estávamos comentando no programa da Casa Espírita de Garmon, Refletindo com Jesus, que já devo ter mencionado para vocês também. Segundo Emmanuel, 2057 é quando o planeta vai passar para mundo de regeneração. Segundo Emmanuel, também foi ele que falou, eu não me responsabilizo pela informação, mas foi Emmanuel que disse, e Emmanuel é um espírito respeitável, né? E se o planeta passa para a regeneração em 2057 e nós continuamos hoje, só temos mais 30 e poucos anos aí, até chegar lá. Se nós continuamos hoje justificando, ao invés de arregaçar as mangas e trabalhar, o que vai acontecer? Não vai acontecer isso que a Tati falou, né? Ela não vai conseguir sair de mundo de expiação e prova e ir para um mundo feliz. Ela não vai conseguir nem chegar no mundo de regeneração. Ela vai continuar expiando e sendo provada no mundo inferior à Terra. Ou seja, não vai conseguir nem acompanhar a evolução da Terra. Então, o conhecimento é muito importante. Mas o conhecimento não é pegar um monte de livro e sair lendo, porque não agrega nada. Tá? O conhecimento é pegar um livro, no nosso caso espíritas, peguemos o Evangelho e reflitamos sobre cada parábola, sobre cada passagem, cotejemos, né? Ou seja, façamos a comparação com a vida que eu estou vivendo, para eu melhorar a minha dinâmica de vida. Por isso que eu falei, quando no meu recolhimento, o que eu faço além da minha oração? Além de pedir para ser bem conduzido pelo meu bom anjo guardião, tá? Qual é esse conduzimento? Já falamos isso, né? Da preparação. É pedir para ir para um local de trabalho, para um local educacional, onde eu possa aprender, onde eu possa crescer. Além disso, eu preciso também entender que... Até perdi o fio da meada aqui, né? Deixa eu ver, eu estava falando que não é só conhecimento, mas a ação também, a fraternidade, a caridade, né? Isso. Obrigado, Sônia. Então, além disso, eu tenho que também fazer a reflexão sobre o dia que eu vivi, para saber onde eu errei e onde eu acertei. E é assim que nós progredimos.
Porque se nós não refletirmos, nós vamos errar nas mesmas coisas todos os dias. E continuamos passando por aflições. Daí a gente não sabe por que a gente sofre tanto. Tá? Então as aflições, as maiores delas, servem para despertamento. Tá bom? Então deixa eu parar de falar isso aí, senão não dá tempo. Dito isso, o que acontece quando a alma se separa? Eu vou falar o processo que está dentro do livro dos Espíritos, da separação da alma, ou seja, da nossa separação do nosso corpo, tá? Mas no livro dos Espíritos existe uma tendência para esta resposta que é do espírito que está fazendo tudo certinho, tá? E temos a outra situação, do espírito que não faz nada certo, mas o livro dos Espíritos está falando, se referindo de uma maneira que ele estivesse cotejando a vida de um indivíduo ou de um espírito que está fazendo tudo certinho no mundo corpóreo, tá? Para a sua evolução. Então, lá no livro dos Espíritos, resumidamente, diz assim, que a morte, né, estou usando minhas palavras, a morte é um processo natural, como a Sônia Comelli disse. E o que implica a morte? A morte implica no esgotamento dos órgãos, que é natural. Nós somos crianças, chegamos a um ápice e depois declinamos em energias físicas. Essas energias físicas nós já comentamos, elas se chamam fluido vital. Né? Nós temos um quantum de fluido vital e ele vai nos manter vivos, ou seja, vai manter a saúde dos órgãos físicos durante um determinado tempo. Que tempo que é esse? É aquele tempo da nossa programação encarnatória. Ah, mas tem programação? Tem programação. Deus não dá ponto sem nó, como nós falamos, e nós estamos aqui para fazer alguma coisa, para espiar e ser provados, ou apenas para ser provados, se já não tenho mais nada para espiar. E, portanto, eu venho com um quantum de fluido vital para me manter até quando for necessário o cumprimento da minha programação. Por isso que eu disse que... Não foi aqui que eu disse não, mas vou falar agora. Os excessos de toda ordem esgotam o nosso fluido vital. Então nós temos que cuidar do corpo, da mente e do espírito, para que haja o perfeito equilíbrio e nós possamos cumprir a nossa programação. Quando nós não fazemos isso, quando somos dados à bebedeira, boate, noitadas, sexo desregrado, glutonaria, este fluido vai se esvaindo com maior rapidez. E o nosso corpo fica debilitado e nós não cumprimos a programação encarnatória. E é um suicídio indireto. Tá? É um suicídio indireto. E todo ato contra as leis de Deus, já que o corpo Deus nos deu, não é para eu fazer o que eu quero dele. É para eu utilizá-lo para a finalidade que ele me foi concedido. Então não é meu. Tá? Ele está transitoriamente sobre a minha administração. A administração do Espírito. Então, quando eu transgrido uma lei de Deus, ou seja, quando eu violo os limites do corpo, eu cometo um suicídio indireto. Então, vamos colocar o suicida indireto ou o suicida direto do lado esquerdo e vamos falar da... Deixa eu lembrar o nome da mocinha que estava aqui. Da Thaís. Vamos falar da Thaís. A Thaís, ela é uma pessoa disciplinada, ela é uma pessoa totalmente regrada, comedida, consciente das suas responsabilidades materiais e espirituais. Ela sabe que ela está aqui por um tempo e ela vai fazer de tudo para ela conseguir aproveitar esse tempo. O esgotamento dos órgãos físicos da Thaís, que vão levar para o fenômeno do desencarne, que é natural, ele vai acontecer no tempo devido. É 90 anos? Vai acontecer quando der 90 anos e alguns dias ou alguns meses, mas vai ser mais ou menos assim. De que forma? O fluido vital na criança, vocês já perceberam que a criança tem uma energia fora do comum, porque é um vasinho pequeno com uma carga de fluido vital, ou gasolina, ou combustível para 90 anos. Conforme ela vai amadurecendo, os órgãos vão exigindo mais e mais dela, e aquele fluido vital vai
se equilibrando à natureza corpórea que já está mais robusta. Conforme ela vai envelhecendo, esse fluido vital vai diminuindo. E quando se esgota todo o fluido vital, acontece o fenômeno semelhante ao sono que nós temos. Nós não nos desgastamos no trabalho, né? Jornada dupla, quem é enfermeiro, né? 12, plantão de 12, depois emenda mais 12, policiais, e aí vai, se esgotam, chegam em casa exauridos, o que acontece? Senta para assistir a novela que é assim, e quando vê, já estão caídos lá, que assim alguém tem que cutucar para ir para a cama. Na morte acontece a mesma coisa. Nós simplesmente adormecemos, porque o fluido vital se esgota de tal forma que o corpo vai lentamente perdendo a vitalidade, tá? E o espírito se desprende como se fosse no torpor do sono. E quando o espírito toma consciência, o corpo já está inerte, tá? Já está inerte. Isso é o caso da... É Thaís, né? Thaís. Da Thaís, que é disciplinadinha, cumpre todos os seus haveres. Mas no caso do Sidney, que é desregradão, né? Que é só balada, né? Deixa eu falar baixinho que a Renata tá aqui, senão ela escuta, ela me espanca aqui, né? Que é só balada, né? Que é bebedeira, que é cigarro, é glutonaria, tal. Eu não faço nada disso, tá? Agora falando sério, não faço nada disso. Mas só por exemplo, se eu fizesse tudo isso, com 40, 50 anos, talvez, o meu corpo já não resistisse mais. O que acontece? O corpo falece, mas... Por quê? Porque não tem mais fluido vital, mas ainda residem laços que unem o espírito ao corpo. São esses laços que permitem que nós estejamos encarnados, né? Interagindo com o corpo, que permite que o espírito sinta aquilo que o corpo sente e permite que o corpo sinta as emanações psíquicas, ou seja, os pensamentos, as ordens que o espírito dá para o corpo, ó, pega isso, pega aquilo, anda, pedala, né? Que são ordens automáticas. Estes laços ainda permanecem unidos ao corpo. Por quê? Porque não houve o desfazimento natural. Tá? Não houve o desfazimento natural. Desta forma, o espírito permanece sentindo todas as impressões, ainda que o corpo haverá de passar. Se o corpo vai começar a entrar num estado de degradação, o espírito vai sentir essa sensação. Ah, mas é obrigatório que ele sinta essa sensação? Tá? Deixa eu ver. A Ana já foi, eu só quero uma vítima aqui. José Maria. Eu não quero ficar presa, não. Eu não quero, não. Então presta atenção na dica. Presta atenção na dica. Tá. Não vou ficar espírito penado, vou ficar espírito preso. José Maria, o que você acha? É obrigado nós ficarmos nessa situação, sentindo toda a impressão? Estou falando no meu caso, desregradão, né? Eu sou obrigado a sentir essas sensações que o corpo está passando na degradação do corpo ou não? Eu imagino que para passar essa fase aí, você não tem conhecimento nenhum, né? Aí cai naquela questão que a Sônia falou do desconhecimento, né? Não sei se é a resposta, mas pelo desconhecimento, então a pessoa vai sofrer. Seria isso? Eu vou dar uma ajeitada aí, mas a essência seria isso sim. Tá? Então, pelo desconhecimento é que eu agredi o corpo. Pelo desconhecimento, eu agredi o corpo. E pelo desconhecimento, eu não vou sequer aceitar o desencarne. Né? Eu vou me desesperar, porque eu não sei o que tem do outro lado da porta. Lembra que eu falei do medo? Então eu vou me desesperar. Eu vou me desesperar e o desespero não vai me permitir atinar como que eu vou fazer para parar de sentir aquelas impressões. Porque eu não sei nada, eu nunca parei para pensar que eu tinha que me preparar para a morte. Eu simplesmente ignorei a morte. Tá? Então, no caso da Thaís, altamente espiritualizada, né? Que fez as coisas tudo direitinho, que cumpriu seus haveres, a Thaís, pela própria natureza de autoiluminação dela,
ela vai ter sempre junto a ela, pela lei de afinidade ou lei de sintonia, uma gama de espíritos que comungam, por isso que eu falei de fraternidade lá atrás, né? Que comungam dos mesmos ideais dela, de praticar caridade, de fazer o bem, tal. Então, quando ela estiver para desencarnar, esses espíritos estarão junto dela, auxiliando-a neste processo. Quando ela abrir os olhos espirituais, porque ela pensou que estava no estado de sonolência, e quando ela abriu os olhos, ela olhou o seu corpo lá inerte, a primeira coisa que ela vai ver serão espíritos amigos ao entorno. Se eu faço tudo ao contrário do que a Thaís fez, eu também não vou ficar sozinho. Eu vou ter aquele monte de espíritos protetores também, mas os quais não vão poder me ajudar, porque eu estou vibrando, ou seja, eu estou pensando numa outra faixa psíquica. Eu estou pensando na faixa da revolta, do ódio, da dor, da sensualidade, da glutonaria. Eu estou ainda tão arraigado às coisas da matéria que aqueles que me acompanharam neste processo de fraternidade, né, durante todo o tempo, que são espíritos também que gostavam de farra, de glutonaria, de tal, esses espíritos serão os primeiros que eu vou ver. Daí eu me assusto, daí eu quero voltar, e eu não consigo voltar, daí eu fico desesperado. Tá? Então, assim, quando eu falo, assim, a minha esposa nem gosta muito desse assunto, que eu falo desse assunto, mas nós estamos numa situação hoje que não adianta a gente ficar fazendo preleçãozinha para confortar. Nós temos que fazer preleção para chacoalhar, para a gente sair da estagnação. A gente não tem mais tempo para perder, nenhum de nós. Ou a gente melhora, ou a gente sofre mais do que estamos sofrendo. E quanto tempo a gente já não está sofrendo espiritualmente falando? Nós não lembramos hoje. Quantos milênios nós estamos encarnando e desencarnando. Mas quando nós desencarnarmos, certamente nós vamos lembrar. Daí o arrependimento vem. Daí a gente reencarna e o que acontece? Esquece e volta tudo outra vez. E ficamos estagnados. Daí eu não consigo fazer aquilo que a Tati falou, de evoluir sequer para a próxima etapa. Tá? Então o desprendimento da alma é algo natural, tá? Dentro do processo de envelhecimento do corpo, é o esgotamento dos órgãos físicos. A separação da alma do corpo, nós também já falamos, né? É algo que acontece de uma forma sutil. O espírito não vai sentir dor. O que ele vai sentir no final é uma pequena perturbação. E essa perturbação também varia de espírito para espírito. Para alguns, essa perturbação pode durar alguns dias. Para outros, podem durar vários anos. Depende também do que a Sônia falou. Depende do conhecimento. Se eu souber que do outro lado, na vida espiritual, e que essa vida espiritual não é nada de estranho para mim, a minha verdadeira vida, eu vou ganhando segurança. E se eu souber que tudo que eu fizer nesta vida for em prol do meu semelhante, eu vou conseguir o quê? Vou conseguir uma boa companhia. E quando eu desencarnar, que eu abrir os olhos, eu não tenho nada para temer. Porque lá estarão as pessoas que me precederam, desde que devidamente evoluídas, é claro, né? Às vezes uma avó muito boazinha, né? Muito bondosa, muito generosa, que fez uma boa passagem na Terra. Às vezes um amigo que a gente nem lembrava mais, né? Mas que foi um amigo que também teve simpatia por nós em algum momento e se predispôs a nos ajudar. O nosso anjo guardião foi uma das dos primeiros estudos que nós fizemos. Por isso que é muito importante, por isso que nós começamos com a doutrina dos anjos guardiães, para chegar nesse momento aqui, para nós lembrarmos que nós nunca estamos sozinhos. Mas se a gente não lembra do nosso anjo guardião, se a gente nas nossas orações não lembramos de fazer as nossas preces, manter essa ligação, essa afinidade, não adianta desencarnar e depois querer que o anjo guardião apareça para nós, porque nós nunca nos preocupamos em nos sintonizar com ele. Ele vai estar do lado, mas nós não vamos enxergar, porque não estamos numa mesma faixa de vibração. E tudo no universo vibra, tá? Tudo no universo vibra. E são
as faixas vibratórias que definem a tangibilidade, ou seja, o que é visto ou tocado, né? Então, para os espíritos, nem todos os espíritos veem todos os espíritos. Os espíritos superiores veem todos. Os inferiores só veem aqueles que estão vibrando na mesma faixa que eles. Tá ok? Eu vou parar um pouquinho e vou deixar para tirar dúvidas aí. Se não tiver, eu falo mais um pouco. Tá? Vai falar, José Maria? Só abre o áudio. Eu só queria fazer uma pergunta, assim, o desencarne acontece em fases diferentes da vida, né? Qual a explicação? Por exemplo, uma criança desencarna, um adulto, alguém desencarna com 90 anos, outro com 30. Por que acontece essa diferenciação? É por causa nós falamos isso numa aula aí, né? Eu repeti agora há pouco e eu vou falar de novo. Deus, todas as coisas que acontecem estão dentro de um planejamento divino. Tá? E a encarnação, para você entender isso, você tem que entender que a encarnação tem uma finalidade. Tá? Que nós somos escolhidos e acabou. Nós não somos homens, nós não somos os homens que estamos aqui agora. Nós somos espíritos que animamos os corpos de homens que estão aqui. E a nossa individualidade nós nunca perdemos. Hoje você é José Maria, amanhã você, na próxima encarnação, pode ser João, antes você foi Pedro, e assim sucessivamente. Mas a individualidade, ou seja, os conhecimentos, as memórias, as lembranças, elas não se perdem de encarnação em encarnação. E as encarnações, elas têm um único propósito: dar a oportunidade de fazer você progredir. Lembra que eu falei aí que se nós fôssemos espíritos imortais e nunca encarnássemos, pela possibilidade de nos deslocarmos sem precisar pegar um ônibus, pegar um Uber, só com o pensamento, nós pensamos e quando abrimos os olhos já estamos. Podemos tomar a consciência da distância que nós percorremos, se quisermos, como também não. Se eu não quiser tomar conhecimento da distância que foi percorrida, eu penso e estou a milhares de quilômetros em outro país, em outro planeta. Então é um poder muito grande que o Espírito tem. É um poder que só não se equipara ao poder de Deus. Tá? Mas nós vamos evoluir e seremos muito mais poderosos ainda. Então, se Deus nos largasse aí nesse jardim do Éden, sem responsabilidade, sem nada, nós não progrediríamos. Então, encarnar é para progredir. E cada um, como somos indivíduos, cada um de nós, em sendo indivíduos, precisa passar por experiências diferentes para a evolução. Às vezes, para eu aprender a caridade, basta Jesus falar para mim, basta eu pegar o Evangelho e ler assim, fazer ao próximo o que gostaria que o próximo fizesse a você. Tá? Eu já entendi. E eu já vou fazer isso imediatamente. Às vezes, você vê aquilo e fala assim, não, mas eu vou fazer para a Irma, né? É você, Irma, tá? Eu vou fazer para a Irma me prejudicou muito, deixa ela se virar, não faço mesmo, né? E daí você passa por expiações, ou seja, situações difíceis para que na dor você repense novamente. Porque num episódio de dor pode ser que a Irma te ajude, e daí você reconsidera. Fala, caramba, meu, eu ia largar ela na mão, mas ela foi a única pessoa, de milhares de pessoas que eu conheço, a única que me estendeu a mão. E daí você é tocado e você se modifica. Então esse é o propósito da encarnação. Então para uns é necessário uma programação encarnatória de 90 anos. Para outros, de 50. Crianças que têm mortes prematuras, está no Evangelho segundo o Espiritismo, às vezes são espíritos que se suicidaram direta ou indiretamente, né? E restava, por exemplo, isso é hipotético, tá? Nada é regra, cada caso é um caso. E às vezes restavam 6 meses para completar a programação encarnatória anterior, se suicidaram faltando 6 meses e vêm e completam numa reencarnação precedente. Ou não é precedente, depois de precedente é numa próxima encarnação. Eu perdi o termo, tá? E vivem apenas 6 meses. Então tudo tem um propósito. Beleza?
Ok, obrigado. Obrigado, eu. Deixa eu só fazer uma pergunta. A Thaís, você quer fazer alguma pergunta, Thaís? Tá confuso? Tá simples para você? Oi? Tá confuso? Tá fazendo sentido para você? Sim, não. Eu tô entendendo, sim. Tem alguma dúvida? Não, por enquanto ainda não. Então tá bom. Se tiver, só abre o microfone, tá? Pode deixar. Obrigada. Eu que agradeço. Desculpa, Sidney, a minha internet caiu justo na hora que eu ia fazer uma pergunta, né, para você. Eu sofri um infarto com 42 anos. Eu praticamente morri, vamos falar assim. Só que na minha frente eu via uma pessoa vestida de branco. Em volta de mim, os médicos, enfermeiros, muitas pessoas, né? E aquela pessoa fixou em mim, ficou ali. E para mim voltar à vida novamente, eu levei até choque, né? Acho que foi 3. Esqueci como que fala. Quando eu voltei a mim, voltei, né? Essa pessoa que estava de branco na minha frente passou perto de mim, passou a mão no meu rosto e falou: fica em paz. Aí agora que vem a pergunta: é o meu guardião? É o que estava comigo aquela hora, segurando a minha mão, me protegendo, que não era o meu momento ainda de partir, que eu era muito nova, tinha muita coisa ainda para fazer aqui? Então, isso sempre... Então, Maria, assim, a resposta a esta pergunta sua, eu não posso ser leviano de falar assim, eu não posso falar isso aqui. Mas, com certeza, nosso anjo guardião sempre está junto conosco nos momentos mais difíceis. Entretanto, existe a hipótese também de que aquela pessoa, lembra lá da aula, se não lembra, voltem a assistir a aula Doutrina dos Anjos Guardiães, que eu falei que existem os anjos guardiães, que são aqueles que nos acompanham desde a programação encarnatória, né? E disse que existem espíritos protetores, que poderíamos colocar assim como os discípulos do anjo guardião, que são aspirantes a novos anjos guardiães, que se simpatizam conosco, são parentes, são amigos, ou simplesmente se simpatizam conosco de alguma forma e se propõem a nos ajudar. E também, da mesma forma, os anjos guardiões e espíritos protetores e guias espirituais das equipes de médicos, médicos e enfermeiros, as pessoas que estão no hospital, também estão por ali assessorando. Então pode ser qualquer um deles, tá? Pode ser qualquer um deles. Existe uma forte possibilidade de ser o seu anjo guardião, mas não posso afirmar isso para você, tá? Como que você vai saber isso? Você vai saber dentro do seu processo de autoiluminação, fazendo a sua meditação, o seu recolhimento toda noite, entrando em sintonia com o seu anjo guardião, que um dia você vai intimamente receber alguma orientação, ou seja, escrito num evangelho que você abre, ou seja, uma visão, ou seja, num sonho, tá? Que você vai poder saber ou pelo menos sentir os fluidos daquele anjo guardião que está contigo, e se você sentindo esse fluido e já identificou, não, eu estou mentalizando há tanto tempo meu anjo guardião, e toda vez que eu mentalizo ele, eu tenho essa mesma impressão, tá? Corporal, que na realidade é psíquica também, né? Eu tenho essa mesma impressão, e nesta impressão eu vou aproveitar para pedir uma confirmação para ele. Você estava comigo naquele dia assim, assim? E se essa impressão se avultar, ou seja, se tornar mais intensa, essa é a tua resposta. Considerando que você não tem a clarividência, considerando que você não tem a clareaudiência, que são tipos de mediunidade, tá? Porque eu tenho sempre a impressão de que quem está do meu lado, quem está junto comigo ali, é a minha mãe, sabe? Eu não sei se é porque eu sempre fui muito apegada a ela, ou alguma coisa assim. Então, eu sinto, parece que ela está ali nos momentos mais difíceis da minha vida, que ela está comigo, né? No entanto, quando eu tenho algum problema, alguma coisa, eu peço primeiramente a Deus, né? E, mãe, me ajude, né? Estou aqui, me ajude.
preciso de ajuda. Eu já falei várias vezes com a Renata sobre isso daí, ela já me ajudou muito, né? Então eu sinto que é a presença dela que está ali. E era essa dúvida que eu queria esclarecer, desse dia que eu infartei, que eu vi ali na minha frente. Tem essa possibilidade também, mas assim, a gente não tem como confirmar isso aí. Qualquer um que for confirmar, se você perguntar para qualquer médium aí, e ele fizer essa confirmação de plano sem estar num trabalho específico, um grupo mediúnico, né, um trabalho voltado a este tipo de estudo, qualquer um que for te responder de plano está sendo imprudente, tá? É imprudência falar. E assim, não é relevante nós sabermos quem é. O que é relevante é sabermos que tem alguém lá conosco. Isso é relevante para nós, tá? Que nós não estamos sozinhos. Beleza? Não. Beleza. Obrigado, Cid. Eu que agradeço. Então nós estávamos falando de perturbação espiritual. Tá? Então nós falamos que cada um de nós passa por um tipo de perturbação diferente. E essa perturbação, só para esclarecer, eu já vou abrir para vocês perguntarem de novo, essa perturbação, vocês já passaram por aquele sono, né? Aquele sono que está difícil de vocês controlarem, que parece que está tudo nevoento, que vocês não conseguem enxergar as fisionomias. Tem dois tipos de sonhos, aliás, né? Não é sono, é sonho. O sonho lúcido, tá? E aqueles sonhos mais escabrosos. Sonho lúcido, você consegue ver as pessoas perfeitamente, você tem o controle de onde você vai, né? Consegue identificar as coisas e você tem lembranças, quando você desperta, lembranças mais aclaradas, né? Não lembra tudo, lembramos de fragmentos, mas você consegue definir o que aconteceu. Mas existem aqueles sonhos que está tudo nevoento, parece que você está no nevoeiro, que você não consegue sequer sair do lugar, que você às vezes quer até acordar e não consegue, está difícil, é um sonho que te sufoca, né? As perturbações espirituais, elas são semelhantes a esses sonhos de difícil controle, que nós não temos controles. Então, quanto mais nós conhecermos, como a Sônia Comelli falou, e quanto mais nós utilizarmos as ferramentas da caridade, da fraternidade, da autoiluminação, né, que é estudar e praticar a caridade, é um processo conjunto, quanto mais nós fizermos isso, mais lúcida será a nossa transição para a vida espiritual. De outra forma, nós passaremos por um período de perturbação espiritual, que se assemelha a esses sonhos difíceis, tá? Em que nós não conseguimos, às vezes, nem orar para pedir ajuda, porque na vida corpórea nós não nos demos ao hábito de fazer as nossas orações, de intercambiar com o nosso anjo guardião durante o recolhimento para o sono, de pedir amparo. Então, isso que nós fazemos à noite já é um exercício excelente para que nós possamos fazer a nossa passagem para o mundo espiritual quando esgotar as energias físicas, tá? Com tranquilidade. Ter o contato com o anjo guardião é uma oportunidade excelente para nós sabermos que estamos seguros no momento do desencarne. E todos nós saberemos quando isso vai acontecer, tá? Nós sentiremos que as forças estão se esvaindo. Então, nesse momento, o que a gente tem que fazer? Aquilo que nós já treinamos. Já mentalizar o anjo guardião, já procurar fazer uma oração, né? Entrar em serenidade, porque estou na mão de Deus, e me entregar para Deus para fazer a passagem segura. Aqueles que não treinam durante a vida, chegam nesse momento e fazem tudo o contrário. Desesperam, pedem para Deus, eu tenho que ficar, eu não posso morrer, eu sou muito novo, aquele monte de besteira que a gente costuma ouvir, né? É tentar mudar o inevitável, tá? E colocar o inevitável como se fosse uma coisa ruim, que não é. Depois, se eu quero reencarnar, se eu acho legal, eu vou ter outra oportunidade, mas é bom que eu me prepare para ter a oportunidade de reencarnar sem os sofrimentos que nós já passamos hoje, tá? Dúvidas e perguntas? Deixa eu ver quem que não falou nada aqui. Quer falar alguma coisa? Rosilda, depois Nivaldo.
Não, nenhuma dúvida, não. Nenhuma dúvida? Tá. Eu sei que Espera só um minutinho, Josi. Deixa eu só fazer uma pergunta para a Rosilda aqui. Eu gosto de encher o saco da Rosilda, né? Então vou fazer uma pergunta para ela. Do que nós estamos falando aqui agora, você já fez a sua, ou está fazendo o seu preparo para esse momento, ou você está deixando para lá? Quando acontecer, aconteceu? Não, estou fazendo meu preparo. Então tá bom. Então. E quando eu estava me preparando mais, num período, foi quando eu tive mais perturbações. E quando eu desisti do caminho, dei uma parada, aquilo passou. E agora eu estou voltando no caminho. Tá, depois eu vou perguntar para você por que isso aconteceu. Deixa só a Josi falar, daí eu vou falar uma coisa que foi importante, isso que você falou. Fala, Josi. Ô Sidney, eu não sei se é pretensão, mas supondo que tem um ente querido que está numa situação, que está com seu fluido vital já se esvaindo, que a gente vê que está numa situação bem complicada, de dor física. A gente, assim, para aliviar a dor do outro, por isso que eu estou falando, se é pretensão, a gente não pode pedir para o anjo guardião dele, para assim, sei lá, ajudar, amparar. É possível isso? Ou é pretensão da gente? Não, ontem nós estávamos conversando sobre assuntos que até coincidem. Na questão 625 do Livro dos Espíritos, né? Kardec pergunta, qual é o tipo mais perfeito para nos servir de modelo? Lembram dessa pergunta ou não? A resposta que os Espíritos dão é 625 do Livro dos Espíritos, tá? Se quiserem anotar lá. A resposta que os Espíritos dão, vou falar com as minhas palavras, né? É Jesus, tá? É o modelo, é o guia e modelo que nós temos na humanidade, tá? É aquele que serve de inspiração para a humanidade terrena. Serve de inspiração para a humanidade terrena, para aquilo que ela pode alcançar. Então, quando fala assim, inspiração para a humanidade terrena e para aquilo que a gente pode alcançar, resumidamente ele está falando assim, tudo que Jesus fez para nos deixar de exemplo, né? Assim como a sua doutrina, tá? Continua lá falando da doutrina de Jesus também. Fez para nos deixar de exemplo aquilo que nós conseguiríamos fazer com a nossa fé e com o nosso esforço. Então, ele não fez nada que estivesse além da nossa capacidade. E ele mostrou, através dos discípulos, que as curas que ele fez, os discípulos também fizeram. E eles eram mais ignorantes que nós. Eles não conheciam nem a ciência, nem a filosofia reencarnacionista. Eles só estavam entendendo naquele momento como funcionava, porque para eles era a ressurreição ainda, né? O corpo que revive, isso não existe. Nós estudamos a reencarnação. E eles não tinham religião ainda. Aliás, eles tinham a religião que era o judaísmo, tá? Com as suas distorções. Então, significa o seguinte, se o Cristo curou, mas o Cristo não curou a todos, né? Mas aqueles que ele curou é porque era do merecimento receber a cura, tá? Porque o Cristo não faz nada que seja contrário às leis de Deus. E nas leis de Deus nós temos expiações e provas. Então só foram curados aqueles que mereciam naquele momento ser curados. As curas que Jesus não conseguiu perpetrar é porque as pessoas não mereciam. Mas lá no 625 fala que Jesus é inspiração. Resumidamente, tudo que ele fez nós podemos fazer. Só não fazemos por quê? Porque nós cremos mais nas coisas da matéria do que nas coisas espirituais. Porque por crer nas coisas da matéria, nós não nos preparamos para fazer grandes coisas no âmbito espiritual. Por quê? Nós somos egoístas demais para nos importar com o próximo. E quando nós nos importamos, de que forma que nós fazemos? Bom, a vilã vai ser a Sônia Comelli, né? Eu tô passando, mas é o contrário, porque a Sônia é uma pessoa bastante generosa. Eu amo muito a Sônia, tá? Eu sou assim, eu tô passando fome
e a Sônia tem um prato de comida só. Ela também está em dificuldades. O que ela fala assim, não vou dar esse prato de comida para o Sidney porque vai me fazer falta. Só que ela tomou café da manhã e almoçou. Aquela é a janta dela. E eu não tomei café, não almocei e não tenho a possibilidade de jantar. Tá? Se a Sônia fosse uma pessoa mais espiritualizada, ela no mínimo ela ia dividir. Tá? Mas se a Sônia tem um componente especial, que foi a palestra que fizemos ontem, que é o componente da renúncia, que é o predicado do verdadeiro amor, do amor ágape, o amor incondicional, a Sônia vai falar, eu já tomei café da manhã, eu já almocei, e amanhã Deus proverá, eu comerei novamente. Então esse prato de comida, Sidney. Tá? Então nós só não conseguimos fazer grandes coisas porque nós somos muito presos à matéria e ainda não cogitamos do amor ágape, que é o amor renúncia. Tá? Mas é possível sim. Tá bom? Alguém mais alguma coisa? Não? Eu vou falar do que a Rosilda falou, daí eu continuo deixando o espaço para vocês, falta ainda 15 minutos aqui. A Rosilda falou assim, e isso é importante a gente atinar como que funciona o mundo espiritual e o mundo material. É importante nós sempre pensarmos de forma bem abrangente, nunca do ponto de vista daquilo que está dentro da nossa possibilidade de tocar, de ver. Nós temos que lembrar que nós somos espíritos e que o mundo espiritual é uma dimensão muito maior do que a dimensão em que nós estamos inseridos agora, porque estamos encarnados. Tá? Então, no mundo espiritual, a população de espíritos é muito maior do que a população da Terra. Tudo bem até aí? Agora, se nós imaginarmos que estamos num planeta de expiações e de provas, em que o mal prevalece, ou seja, é mais difícil encontrar bons samaritanos do que encontrar pessoas ruins, com esse monte de desencarne que está tendo agora, e com os desencarnes que acontecem todos os dias, vocês acham que tem mais pessoas boas no plano espiritual? Eu estou falando assim, no nosso âmbito aqui, que tem a mesma frequência que nós agora. Não estou falando em planos mais elevados, né, dentro do mundo espiritual. Estou falando no nosso âmbito. Aqueles que estão desencarnando agora. Ou que já desencarnaram há 50, 100, 10 dias, 100 anos. Tem mais pessoas boas ou tem mais pessoas ruins? Quem acha que tem mais pessoas boas no plano espiritual? Estou falando desses que são terrícolas, né? Que estavam encarnados aqui. Mas que desencarnaram agora? É isso que você está falando? Terrícolas. Pessoas que estão ainda na condição de expiações e provas. Tá? Eu não sei se dá para medir se tem mais bom ou mais ruim. Quem somos nós para medir quem é mais bom, quem... tá todo mundo morrendo, são os ruins que estão morrendo e nós somos os bons que ficamos? Não sei se tem como medir isso, não. Assim, acho que é o contrário. Então. Eu vou reformular assim. Você se sente segura em andar na sua cidade à noite? Eu não. Não, né? Com certeza não. Por quê que você não se sente segura? Eu não me sinto segura pela atual situação que a gente está vivendo. Está uma vida difícil, todo mundo sem dinheiro, desempregado, passando fome. E o que está restando para quem não tem consciência de que precisa fazer as coisas certas, a gente está correndo risco de vida, porque eles não só roubam, como agridem. Então é justamente isso que eu quis dizer. Estas mesmas pessoas que estão aqui encarnadas, deixando a Valdete com a sensação de insegurança, são as pessoas que estão perambulando no meio, no mundo astral. Tá? Pessoas que não têm doutrina, pessoas que não creem às vezes em Jesus. É um contingente muito grande ainda. São as mesmas pessoas, não muda nada, só muda a dimensão. Então a insegurança ainda é constante. Então o que acontece? Esses roubadores, quando se veem, vou colocar forte isso aqui, mas é que eu não tenho outro termo, né? Mas
delinquentes, entre aspas, é porque eu não tenho outro termo, né? Mas tem estas pessoas, elas não viram anjo, elas não viram santo quando elas desencarnam, tá? Não é porque elas desencarnaram que elas começam a ver a vida de uma outra maneira e falam, não, eu fiz tudo errado, eu vou me modificar. Uma grande parte não se modifica pelo fenômeno da desencarnação. E eles continuam praticando atos de delinquência, de vandalismo, só que com uma vantagem. Agora você não os vê. Tá? Agora você não os vê. E com uma vantagem, eles têm uma visão muito maior. Agora, as energias sutis que a Josi queria mandar lá para aquela pessoa que ela queria ajudar a curar, que a Josi está perguntando, será que é possível? Ela está perguntando que é possível porque ela não vê. Né? Porque se ela visse, ela ia falar, é possível. Tá? Esses espíritos vêm. Eles veem as energias mais sutis, tanto as boas quanto as ruins. Né? E o que acontece? Eles usam dessas energias para nos influenciar. Eles conseguem se aproximar de nós e nós não percebemos, porque estamos preocupados com as coisas da matéria, né? E muitas vezes entramos em situação de raiva, de tristeza e de rancor, o que favorece a sua invasão psíquica, ou seja, uma telepatia fazendo sugestões mentais. Ô Sônia, não dá esse prato de comida para ele não, vai fazer falta para você, né? Você tá louca, né? Você vai comer quando depois? Enfim, para resumir, para fechar isso aqui, a questão que a Rosilda falou, quando nós estamos no caminho do bem, quando nós queremos sair da estagnação e progredir, vai dar errado mesmo, tá? Vai dar errado mesmo, é normal. E quando nós desistimos, parece que as coisas se estabilizam. Por quê? Porque nós voltamos a servir de marionete dos espíritos inferiores. Eu queria dar uma opinião aqui, o Sidney. Eu creio, Sônia, é uma opinião particular, assim. Eu creio que tanto no mundo físico quanto no mundo espiritual existam mais pessoas boas do que pessoas más. Quando a gente sai na rua agora e a gente tem medo, não é? E é para ter medo mesmo, porque as coisas estão difíceis, mas não é a grande maioria que passa fome, que não tem emprego, e, portanto, vai sair assaltando os outros ou machucando as pessoas. Então, eu creio que, com certeza, essas pessoas vão para o plano espiritual e certamente muitas não mudam, não é? E a gente pode, sim, receber essas sugestões. Mas eu creio muito firmemente que tem muito mais gente boa nesse mundo físico e também no mundo espiritual. Agora, com quem é que a gente vai se conectar? Isso é o nosso livre-arbítrio. Qual é o tipo de pensamento e atitude que a gente tem? Então, eu acredito que isso pode ajudar. Agora, isso não quer dizer que também a gente não está livre dessas sugestões de pessoas não tão boas, tanto na vida física quanto na vida espiritual. Então, a gente tem que estar muito atento, sempre, né? Mas eu creio que, tanto no mundo físico quanto no mundo espiritual, existam pessoas muito mais boas. Sim, assim, só fazer um adendo aqui, né? Como a Ana falou, não dá pra gente cotejar, pra gente saber a quantidade para lá e para cá. Não dá. Mas o que eu quis dizer é o seguinte, que a maior parte das pessoas que estão perambulando, que são terrícolas que saem para lá, que passam para o mundo astral, uma boa parte, a maior parte, digamos assim, são pessoas que não têm o conhecimento, o direcionamento, muitas vezes, e que se perdem no caminho por algum tempo, tá? Ignorância, né? Isso, pela ignorância. Então, bons mesmo, dentro de um mundo de expiação e de prova, não tem ninguém. Nem nós somos bons, tá? Nem nós somos bons. Não tem ninguém. Então, é nesse conceito que eu quis dizer, porque o conceito de bondade, segundo Jesus, é aquele que nós falamos que está no Evangelho, né? Benevolência para com todos, caridade para com o próximo, tá? E perdão das ofensas. Todo mundo já está apto a perdoar aqui? Eu perdoo, daquele jeito, né? Qual que é o perdão? Mais ou menos. Eu perdoo daquele jeito lá, falo assim, não, beleza, tal,
Mas aqui dentro, fica ainda, toda vez que eu tiver um contato com a pessoa que me fez mal, eu ainda estou lembrando. Então, o verdadeiro perdão, segundo o Evangelho, é o esquecimento das ofensas. E esquecer é muito difícil, né? Então, quando nós falamos de pessoas boas, se a gente for ver bem, dentro do planeta de expiação e de prova, não existem pessoas boas. Existem pessoas esforçadas. Porque lá no Evangelho, no capítulo 17, no item eu não lembro, aos bons espíritas, fala assim, isso é um conforto para nós, né? Que o verdadeiro espírita e o verdadeiro cristão, que um e outro é a mesma coisa, ou reconhece o verdadeiro espírita ou o verdadeiro cristão, pela sua transformação moral. Coisa que nós ainda estamos trabalhando. E pelos esforços para vencer as suas más inclinações. Coisas que nós estamos fazendo, estamos nos esforçando, mas transformado nós ainda não estamos. Então, para falarmos assim, somos bons? Somos esforçados. Né? Para bom tá difícil. Então, o que eu quis dizer assim, que nós estamos suscetíveis às influências as mesmas influências que nos aterrorizam, entre aspas, né? Hoje, nós estaremos suscetíveis dessas mesmas influências que passaram para o mundo astral. Portanto, o que nós temos que entender é o seguinte: qual é o caminho que eu quero seguir? É Jesus. As dificuldades nós haveremos de passar neste caminho, porque essas influências farão de tudo para obstar o nosso progresso. E nós temos que ter essa inteligência, essa visão. E entendendo isso, saber que está difícil, mas se eu desistir, vai ficar mais difícil ainda, porque eu não vou ter movido 1 milímetro de passo adiante. E se eu parar, pode parecer que está fácil, mas não está fácil. Eu apenas me acomodei no ponto de partida, eu não avancei nada. Tá? Então a gente tem que ter essa visão espiritual, além da visão material, sempre, senão a gente não progride. Tá bom? Mas é isso aí mesmo, Sônia, não dá pra gente mensurar a qualidade dos espíritos que estão lá. Né? A gente só pode mensurar, assim, só pode ter uma ideia vaga da qualidade da psicosfera do planeta Terra, baseado na qualidade dos espíritos que estão aqui encarnados. Tá? Mas mensurar quem é bom, quem é ruim, se tem mais, se tem menos, assim, fica difícil, né? Tá bom? Alguém alguma coisa ou não? Então a gente está com 1 minuto para encerrar, tá bom? Eu sempre seguro um pouquinho, se alguém precisar falar alguma coisa, fala depois, eu seguro assim depois que a gente fizer encerramento, tá? Então a gente vai encerrar agora. O Nivaldo nem falou nada hoje para nós. O José Maria, né? Você quer fazer uma prece de encerramento para nós, José Maria? Deixa Cid, pode ser outra pessoa, não, Cid. Eu estou aqui como espectador ainda. Tá bom, mas não perde as oportunidades próximas não, hein, de trabalhar. A gente precisa fazer essa atenção aí, tá? Vamos ver aqui. Quem vai fazer o negócio para encerrar? Eu não gosto de perguntar quem quer fazer, porque fica esse silêncio, né? Eu faço, sim. Então, faz favor. Vamos nesse instante, nesses minutos finais desse encontro, vamos pedindo licença para a espiritualidade amiga, para que nós possamos enviar ao plano astral, as equipes de socorro, toda a nossa energia de amor, para que ela possa ser enviada a esses nossos irmãos que se encontram especificamente neste momento entubados. Nós sabemos das dificuldades que as equipes médicas têm enfrentado com isso. Por isso que todos nós, neste segundo, soltemos ao mundo o nosso pensamento de amor
e vibremos saúde e cura para esses nossos irmãos. Agradecemos a Deus, a Jesus, aos nossos mentores individuais, ao mentor deste encontro, pelos ensinamentos, pelas trocas hoje efetuadas nesse encontro. Em tudo damos graças a Deus, que a casa de cada um de vocês nesse instante receba a luz do amor e a luz da saúde. Vibremos nesse instante por nós mesmos, pela nossa casa, pelos nossos vizinhos, pelas nossas cidades, pelo nosso Brasil, pelo planeta. Finalmente vamos vibrando pelo universo. Graças ao Pai por essa oportunidade. E para encerrar, elevamos aos céus a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, aqui na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo o mal. Graças a Deus e graças a Jesus. Graças a Deus, graças a Jesus. Obrigado, Mari. Então, o último recadinho é o seguinte, ó, não é um recadinho, é uma mensagem. Mensagem do ponto de vista material humano, né? Nós não temos tempo a perder. Isso é fato. Então entendamos que esta encarnação é muito importante para cada um de nós. Façamos o melhor que nós possamos para conseguir algum grau de evolução. Isso vai nos permitir uma passagem não tormentosa, mas mais do que isso, vai nos permitir um novo estágio encarnatório, se tivermos que reencarnar novamente na Terra, mais tranquilo. Lembremos que o mundo de regeneração, se conseguirmos acompanhar, e para isso basta nos esforçarmos, se conseguirmos acompanhar o planeta na transição para a regeneração, que lá vai ser o refrigério, ou seja, a paz depois de um longo período de esforço para nós. Não vai ser um mundo perfeito ainda, mas vai ser muito bom para que nós possamos nos organizar melhor e com menos assédio, acertar, ser mais assertivos nos nossos propósitos de vida. Então, peguem o Evangelho, leiam o Evangelho, mas reflitam sobre aquilo que vocês estão lendo e procurem entregar. Não permitam que, é claro que os ensinamentos do Cristo não foram em vão, mas não permita que eles sejam em vão para vocês, tá? Para nós. Façamos com que tenha valido a pena, porque o Cristo, quando teve 33 anos de existência, ele não reclamou, ele não chorou, e não pensem que ele foi privilegiado, não. Ele passou por assédios espirituais, por assédios materiais, foi humilhado, foi cuspido, foi crucificado, e ele não verteu uma lágrima de desespero, tá? Só de amor. Que a paz de Jesus esteja com todos vocês, tá? E até a próxima semana.